Essa é uma aulinha básica sobre radiciação. Lembrando que radiciação é a operação inversa à potenciação. E a potenciação nada mais é do que uma derivada da multiplicação. Fez maior confusão na sua cabeça, né? Vamos aqui. Vamos primeiro conhecer os elementos que envolvem a radiciação. Um nome que é muito diferente, que nós precisamos memorizar, esse símbolo aqui, que não é, né? Esse símbolo aqui, o nome dele é radical. O número que está dentro do radical, eu costumo chamar esse radical de casinha, tá? O número que está dentro da casinha é o radicando, ele está sofrendo a operação. O resultado é a raiz. Agora, algo muito importante que nós precisamos saber sobre radiciação é esse nomezinho aqui, índice. E aí eu te pergunto, uai, mas não tem nenhum número escrito aqui. É por isso mesmo que eu deixei aqui sem número. Quando o índice vem somente dessa maneira, implicitamente está escondido aqui que essa raiz é de índice 2, tanto que a gente chama ela de raiz quadrada. Ela é quadrada porque o índice dela é 2. Quando o índice é 2, ele não precisa ficar visível, ele está meio que implícito, igual aquele 1 da potência, quando a gente coloca isso daqui, ó, todo número está elevado a 1, mas esse 1 não aparece, tá? Ele é meio que transparente. Esse 2 aqui, chamado de índice, ele é transparente também. Nós temos outras raízes, tá? Raiz cúbica, a gente tem raiz quarta, raiz quinta, raiz sétima, e você vai ver hoje, nessa aulinha, como é que você vai encontrar a raiz desses números. Gente, o processo para encontrar a raiz é sempre o processo de fatoração, aquele de decomposição em fatores primos. Você vai decompor os números da maneira que eu vou te mostrar aqui agora, e você vai ver como a gente encontra uma raiz. Tanto a raiz de 36, que a gente já viu aqui que é 6, quanto a raiz de 32. Vamos lá? O que é o processo de fatoração? Você decompor, né? Esse número é dividido por 2, vai dar 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Vem comigo aqui agora. Então, quer dizer que eu posso, fatorar significa reescrever. Eu posso reescrever o número 36 como sendo 2 elevado a 2 e esse 3 elevado a 2. Tem uma propriedade dos radicais, eu vou gravar essa aulinha para vocês, que quando o meu expoente é igual ao meu índice, eles se cancelam. O meu índice é igual ao expoente, eles se cancelam. Ou seja, nós ficamos com 2 e com 3 sem o radical. Ou seja, 2 vezes o 3, que é o 6, que a gente já sabia. Eu coloquei mesmo só para você vivenciar o processo. Uma coisa que eu gosto de ensinar, quando você está decompondo, se a sua raiz é de índice 2, raiz quadrada, você vai fazer agrupamentos, tá vendo aqui que eu agrupei? Você vai fazer agrupamentos de 2 em 2. Quando nós estivermos aqui, eu vou te mostrar isso. Você vai fazer agrupamentos de 3 em 3, agrupamentos de 4 em 4. Por que a gente vai usar isso, professora? Porque o índice e o expoente iguais, eles se cancelam. Agora vamos ver esse processo aqui quando a minha raiz não é exata. Quando a minha raiz não é exata, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou fazer a fatoração do 32. 16, 8, 4, 2 e 1. Tudo bem? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz. Eu vou agrupar os elementos de 2 em 2. Opa, esse cara ficou sozinho. Vamos ver como é que vai ficar a raiz de 32? É o 2 elevado a 2, o 2 elevado a 2 e o espaço está pequeno aqui. E esse 2zinho aqui. Ou seja, esse 2 e esse 2 cancelaram o índice e ambos saíram do radical. Quando você cancela também o radical. O índice expoente, o radical sumiu. Então, esse 2 e esse 2 saíram do radical. Ou seja, eles ficaram 2 vezes o 2 e aqui eu tenho esse 2zinho que não saiu, ele ficou preso na casinha, tá? Por quê? Porque o índice dele é 1, ficou preso. Aqui, então, a única coisa que me resta é fazer a multiplicação, o 4 raiz de 2. Tudo bem? Esse aqui é um processozinho que a gente precisa treinar bastante para fazer índice igual ao expoente, para a gente ver quem sai e quem fica na brincadeira. Vamos lá agora para raízes de outros índices. Vocês vão ver que o processo é exatamente o mesmo. Se eu tenho o meu 81, eu vou fatorar o meu 81, que vai dar 3 vezes 27, 3 vezes 9, 3 vezes 3 e 3 elevado
1, ok? Ou seja, quantas vezes o meu 3 repetiu? 4 vezes. Então, se eu colocar aqui dentro do radical, olha para vocês verem índice e expoente iguais. Ou seja, eles se cancelam. A minha resposta é quem? É 3. Aqui, gente, o 27, eu acho que não vai ser nem necessário eu fazer esse outro aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Vamos fazer o 27 aqui. 3 vezes 9, 3 vezes 3, 3 vezes 1. Ou seja, eu colocando dentro do índice, que agora a minha raiz é cúbica, eu vou colocar 3 elevado a 3 e esses aqui se cancelam, ok? Agora eu vou te passar uma dica valiosa, valiosa mesmo. Se você ficou até o final desse vídeo, você merece saber dessa dica. Essa dica que eu vou dar para vocês é para vocês encontrarem raízes grandes, de números grandes, porém ela precisa ser raiz quadrada. Essa dica só vale se o índice for 2 para as raízes quadradas. Presta atenção para você não precisar decompor esses números gigantes. Nós vamos prestar atenção sempre no último número, tá bom? Sempre no último número. E o que nós vamos ter que ter a noção? Que a raiz de 100 é 10, que a raiz de 400 é 20 e que a raiz de 900 é 30. Presta atenção, 289 não está entre o 100 e o 400? Logo, essa minha raiz aqui, ela vai ter 2 dígitos. Mas o primeiro dígito dela, eu sei que é 1. E eu sei que é 1 por lógica. Você vai ver que o 625, em qual intervalo ele está? Entre o 400 e o 900. Logo, aqui, a minha raiz do 625 tem os mesmos 2 dígitos, porém, o meu primeiro decimal é o 2. Professora, como é que a gente descobre agora qual que é esse número aqui? Afinal de contas, gente, na tabuada, tem 2 numerozinhos que terminam em 9. Lembra que a gente está multiplicando o número 2 vezes, eu tenho que pensar em potência. Quais são as multiplicações que terminam em 9? É o 3 vezes o 3 e o 7 vezes o 7. Também termina em 9. Terminou em 9 e a resposta é 9. Ou seja, a raiz de 289 somente tem 2 opções. Professor, existe outra? Raiz exata? Não. Raiz quadrada perfeita ou vai ser 13, ok? Ou vai ser 17, sem outra alternativa. Como que você faz para descobrir? Tem 2 maneiras. A melhor maneira, e a que eu incentivo vocês a fazerem, multiplica aqui, 13 vezes 13. Se não for o 13 vezes 13, vai ser quem? Vai ser o 17 vezes o 17. Em alguns números, pessoal, eu vou mostrar para vocês que a gente não tem como errar, outros a gente tem como errar bastante, tá? Aqui no caso, se você for pensar por lógica, o 13 vezes o 13, ele tá pertinho de quem? O 10 está mais pertinho do 100. O 17 está quase pertinho do 400. Então, se você for pensar por lógica, a chance dessa raiz aqui ser 17 é muito maior do que por 13, por conta dessa lógica do tamanho do intervalo que eu tenho entre o 100 e o 400. Se a gente tivesse fazendo, na hora que a gente for fazer essa raiz aqui, você vai ver que tem alguns números que a gente já mata logo de cara, porque a disparidade, né, entre os números é muito grande. Eu sempre costumo falar o seguinte, cuidado com 14 e com 16. São as 2 raízes, ou 24 e 26, 34 e 36, as raízes terminadas em 4 e em 6. Por quê? Porque eles estão muito próximos, o intervalo entre 4 e 6 é muito próximo, o intervalo entre 3 e 7 é um pouco maior. Agora, a raiz mais fácil de todas é a do 25. Só tem um número na tabuada que termina em 5, que é o 5 vezes 5. Não existe outra possibilidade de você encontrar a multiplicação de 2 números que vai terminar em 5. Logo, a raiz de 625 será 25. Tudo bem? Agora eu vou fazer a do 1089, eu coloquei mais ou menos de propósito para ver se você pega a ideia, os parâmetros, os padrões matemáticos que existem para você não errar. 1089 é um número logo após o 900, é um número muito próximo do 900. Ou seja, a minha raiz aqui, o meu primeiro decimal é 3. E eu coloquei de propósito para vocês verem. Olha, termina em 9 novamente. Quem que termina em 9? Ou é o 3 vezes 3,
ou 7 vezes 7. Agora pensa comigo, se fosse o 37, quanto que seria a próxima raiz aqui? Que é a de 40, né? 40 vezes 40. Não seria 1.600? A raiz de 1.600 não seria 40, né? Raiz quadrada de 16? Então, ou seja, 1.600 para 1.089, conseguiu ver o tamanho da distância? Ou seja, essa raiz aqui não será 37. Por lógica, ela vai ser quem? 33. Tá? Porque se fosse 37, teria que estar aí na casa dos 1.400, 1.500, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais. Conseguiu pegar a lógica? Essa foi uma aula sobre radiciação. Qual que é o processo mais importante para você poder pegar dessa aula que eu te incentivo a praticar? As raízes que não são exatas, tá? Porque muitos dos quadrados perfeitos, né, que a gente estuda aqui, a gente consegue meio que saber eles por tabuada, por lógica, mas as raízes que não são exatas, esse processo de fatoração, índice igual expoente, sai da casinha, fica na casinha, é um processo que vocês precisam exercitar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Já dá aquele joinha se você acha que essa aula mereceu. E é isso. Acabou!